Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de leitura de hoje temos cartas de leitores. Cartas de leitores também é um gênero textual, é um texto de opinião. Assim como nós já estudamos artigos de opinião, cartas de leitores também é um texto de opinião. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os meios de comunicação mais modernos permitem uma interação mais rápida e efetiva entre o emissor, jornalista, radialista, apresentador, blogueiro e etc. E o receptor, que é o telespectador, ouvinte, internauta, etc. Mas, em meios tradicionais, como a mídia impressa, o público geralmente desempenha uma função silenciosa no processo de comunicação. Para romper essa passividade, há tempos existe, nos jornais e revistas, uma seção específica que publica as cartas dos leitores. Assim, por meio de carta, atualmente as mensagens podem ser eletrônicas, dirigidas aos editores. O leitor pode manifestar suas opiniões, concordâncias e discordâncias, fazer sugestões, protestar, reclamar, consultar. Então, essa é a função das cartas dos leitores. É um texto de opinião em que o leitor do jornal ou da revista vai manifestar a sua opinião, né, por meio da carta do leitor em relação aí a um assunto publicado no jornal, na revista, uma matéria, ou até mesmo um assunto específico de onde ele mora, algum acontecimento, algum fato, como nós vamos ver em um dos exemplos das cartas dos leitores, né? E o que ele pode, e essa sua opinião pode ser concordando ou discordando, né? Fazendo sugestões, protestando, reclamando, consultando ou fazendo algum elogio. Já pensou nisso? Os jornais estabelecem condições para colher e publicar as cartas dos leitores. Então, essa publicação vai depender de algumas regras entre o jornal e o leitor, né? O escritor aí da carta, né? O missivista. Algumas regras são motivadas por razões práticas, como a curta extensão, pela limitação do espaço da seção de cartas e o preenchimento de um formulário, pela necessidade de identificação do leitor, outras por razões éticas e ideológicas, como a recusa de linguagem insultuosa ou de elogios que configurem propaganda. Por esses mesmos motivos, os editores se reservam o direito de moderação e editam as cartas para publicação. Em sua opinião, essas regras e condições são justificáveis? Elas não configuram uma limitação da liberdade de expressão do leitor? Para você pensar. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece, nos incisos 4º e 9º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Vamos ler agora a carta do leitor. Carta 1. Valdíria, 1 de 2017, às 19h12. Comentou em Cinemagine. Cinépolis, faz sessão 4D gratuita para deficientes visuais em Salvador. Olá, só uma sugestão. Eu sei que as nomenclaturas mudam e é difícil estar antenado a essas questões e talvez o próprio site mandou o release se referindo à pessoa cega dessa forma. Porém, ao invés de falar deficiente visual, termo que, assim como outros, entraram em desuso. Vocês poderiam utilizar o termo pessoa com deficiência visual
ou pessoas cegas, ou até mesmo cegos. Vocês conhecem o projeto Pra Cego Ver, da baiana Patrícia Braille? Lá na página dela tem várias informações úteis nesse sentido. A partir de 1990, passou a ser realizado Pessoa com Deficiência e a Portaria 3.234, de 3 de novembro de 2010, define por lei o termo correto para tratar pessoa com deficiência. Valdíria. Nota: provavelmente a missivista, quer dizer, quem escreveu a carta, se refere à portaria número 2344 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União em 3 de novembro de 2010. E lá a missivista colocou 3.234, né? Carta 2, 18/8/2017. Opinião do leitor, ó, já até aparece. Opinião do leitor. Cavalos da PM. Com o devido respeito que tenho pelas autoridades, em especial pelos soldados da PM, Polícia Militar, não posso aceitar a falta de bom senso dos soldados da cavalaria que patrulham o Lago Igapó 2. É inadmissível que as calçadas, onde usamos toda a comunidade para a caminhada diária, seja local para os cavalos defecarem. A sujeira das fezes desses animais é uma constante nas calçadas, que, além do péssimo visual, exala cheiro desagradável e precisa cuidado para não sujar os tênis. Vejo que a maioria dos donos de cães se preocupam em carregar uma sacola plástica para recolhimento da sujeira de seus animais. E a sujeira dos cavalos, que representa muito mais, como fica? R.P. da Silva, aposentado, Londrina. Carta 3, 26/9/2017. Carta do leitor editorial, J.A. Rodrigues. Mais uma vez venho parabenizá-los pelo excelente editorial de domingo. Quero virar, os outros que se virem. Uma vez mais conclamamos. A educação vem do berço e a do trânsito é uma extensão. Os centros de formação de condutores também podem colaborar, batendo na tecla que gentileza gera gentileza. Simples assim. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. J. Rodrigues, por e-mail. Vamos ver a atividade aí. Características das cartas de leitores. Não há regras rigorosas para a elaboração de uma carta de leitor. Mesmo os elementos mais comuns do gênero, carta, data, saudação, despedida, são frequentemente cortados na edição do texto. De modo geral, as cartas de leitores possuem as seguintes características. A finalidade explícita. Qual seria essa finalidade? Opinar, dar opinião, debater, contestar, aprovar, elogiar, concordar, reclamar, criticar, consultar e etc. Manifestação de opinião, sustentada por argumentos. Lembre-se, o texto de opinião sempre apresenta argumentos para convencer o leitor ou o ouvinte, né? Temas atuais. Como todo texto jornalístico, sempre traz temas atuais, né? Que é próprio aí, né? Um item próprio da linguagem jornalística. Extensão, texto curto, geralmente limitado pelo pequeno espaço reservado para a publicação. Então, se você envia uma carta do leitor muito extensa, o editor do jornal ou da revista vai editar as principais partes, né? Porque existe um espaço reservado para essas cartas dos leitores. Linguagem formal, né? A linguagem culta, formal, linguagem padrão, simples e clara.
pode ser subjetiva do sujeito, né? Exprimindo emoção, sentimento, mas os argumentos devem ser sustentáveis e coerentes. Agora vamos discutir as seguintes questões sobre as 3 cartas de leitores. 1. Considerando-se a finalidade de cada carta, como elas podem ser agrupadas em 2 conjuntos? Explique. Aqui nós vamos entender cada uma das cartas, né? Primeiro conjunto, nós temos as cartas 1 e 2. A finalidade de ambas é criticar fatos específicos. A linguagem de uma matéria, né, publicada lá, né, do termo deficiente visual, né, que já caiu em desuso, e a forma atual é pessoas com deficiência, né? E comportamento de policiais montados a cavalo, né? Que andam nas calçadas, os animais andam nas calçadas e defecam. Segundo conjunto, carta 3, cuja finalidade é elogiar um editorial do jornal, elogiando a matéria publicada no jornal. 2. Considerando-se o objeto do comentário de cada missivista, como elas podem ser agrupadas em 2 conjuntos? Explique. Primeiro conjunto, cartas 1 e 3. Ambas se referem a matérias publicadas nos jornais, que é a 1 e a 3. No segundo conjunto, que é a carta 2, cujo comentário refere-se a um fato real, a um acontecimento recorrente na cidade do missivista, lá em Londrina. 3. Qual o argumento da missivista da carta 1? Você concorda com ele? Explique. O argumento da missivista, quer dizer, de quem escreveu a carta, do leitor, é que o termo deficiente visual entrou em desuso. Ela chega a invocar, como parte de seu argumento, a portaria que define a nomenclatura relativa a pessoas com deficiência. 4. A que se refere o título do editorial? Quero virar os outros que se virem, comentado na carta 3. Quais são os significados do verbo virar em suas 2 ocorrências? O título do editorial refere-se ao comportamento individualista dos condutores de veículos. Dos comentários do missivista, pode-se depreender que o tema geral do editorial é a má educação do trânsito, da qual a ação referida no título seria um exemplo. O significado do verbo virar, na primeira ocorrência, é fazer conversão, dobrar para a direita ou para a esquerda. Na segunda ocorrência, usado como verbo pronominal, significa resolver as próprias dificuldades, esforçar-se para conseguir o que pretende, defender-se. Pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula.